aquele assunto, e ter falta de conhecimento sobre esse assunto não é muito legal, não. É importante que você tenha o conhecimento acerca dessas coisas, do fim dos tempos, do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, e vai por aí fora. Então, capítulo 4, primeiro aos Tessalonicenses, é o primeiro texto que eu quero ler, versículo 13. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto ao que dorme, ou seja, acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O bispo Robson já está ali. Quer dizer, nós temos que ter uma visão diferenciada daquelas pessoas que não têm esperança. Se o teu ente querido morreu, e ele morreu em Cristo, ele morreu com Cristo, nós temos que ter esperança. Agora, olha o versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormem. Dizemos-nos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos na frente dos que dormem. Quer dizer, quem dormiu, quem morreu em Cristo, vai estar aguardando a ressurreição para encontrar com a igreja nos ares, segundo Tessalonicenses, para encontrar com a igreja nos ares, e lá nós vamos reunir todos os irmãos que morreram em Cristo, de todas as épocas. Esse irmão que morreu em Cristo, esses irmãos que morreram em Cristo, de todas as épocas, primeiro ele vai ser ressuscitado, primeiro ele vai ressuscitar. Depois que ele ressuscitar, Jesus vai arrebatar a igreja, e todos, tanto aqueles que ressuscitaram, quanto aqueles que vão ser arrebatados, todos nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, nos céus, assim, nas nuvens, e vamos estar para sempre com o Senhor. O irmão Walter Mendes está conosco, o pastor Tiago Mendes também está conosco, várias pessoas mais aqui. Vamos entrando aí, gente. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que os mortos vão ressuscitar primeiro. Então eu quero parar aqui um pouquinho para chamar a sua atenção, só para te perguntar, você acredita, porque eu não acredito, que quem morre hoje já está no céu? Quem morre crente já está no céu? E quem morre ímpio já está no inferno? Não, senhor. Quem morre hoje não está direto no céu. Quem morre hoje está aguardando a ressurreição, ok? Quem morre hoje em Cristo está aguardando a ressurreição. Quem morre hoje afastado de Deus, longe do caminho do Senhor, também não está no inferno, também está aguardando a ressurreição. Não existe ninguém no céu agora, não existe ninguém no inferno agora. Eu posso te mostrar isso, porque eu quero começar por aqui para falar como é que vai ser o arrebatamento. Então vamos começar esclarecendo esse ponto importante, porque muitas pessoas usam de figura de linguagem e faz disso uma doutrina. Por exemplo, alguém fala assim: fulano já está no céu com Jesus.
já está no braço do Pai, já está com Deus. Tudo isso é uma força de expressão. Na verdade, ninguém está no céu ainda. Na verdade, ninguém está no inferno ainda. Está todo mundo, tanto ímpio como cristão, estão aguardando a ressurreição. Eu quero ler com você, depois a gente vai voltar em Tessalonicenses. Vamos aqui conversar bem devagar, não estou com pressa. Essa live aqui tem que ser uma live com muita paciência. Não adianta a gente correr agora, não adianta você ir para outra live, não adianta você atender agora o WhatsApp, não adianta você agora ir lá em outra live ver outro vídeo. Não, fica aqui, senão você vai perder. Olha o que diz em Daniel. Abre a tua Bíblia em Daniel. Você não pode perder o foco no que eu estou falando, porque senão você não vai entender o ponto de vista bíblico. Não é o meu, não. O ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus. Então Daniel 12 explica como que vai ser a ressurreição. Olha o que ele diz no versículo 2. O Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos, na minha versão em vez diz multidões, dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ou seja, multidão. O Rafael Pereira Rocha entrou agora. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então vai haver ressurreição tanto dos que vão para a vida e ressurreição daqueles que vão para a morte. Deu para você me entender? Então significa que tanto o ímpio como o servo do Senhor vão ressuscitar. Vai ter ressurreição para os dois. Só que a ressurreição do que serve ao Senhor vai ser uma ressurreição para a vida eterna, e dos que não servem ao Senhor vai ser uma ressurreição para a vergonha eterna. Se vai ter ressurreição para a vida eterna, então não tem ninguém no céu ainda. Deu para me entender? Isso que você precisa entender. Se não teve ressurreição, então não tem ninguém no céu. Quando é que nós vamos para o céu? Quando é que nós vamos gozar da vida eterna, do paraíso? Quando é que nós vamos desfrutar disso? Quando houver ressurreição. Pastor, alguém pode, eu vou te antecipar aqui, ninguém me fez essa pergunta agora, mas eu vou antecipar a pergunta que me fazem. E o ladrão da cruz, Jesus não falou que hoje mesmo ele estaria no paraíso? Essa é a pergunta que muita gente faz. O ladrão da cruz já não está no céu? Não, senhor. O ladrão da cruz não está no céu. Não está no céu. Não está no céu Abraão, não está no céu Jacó, não está no céu Isaac, não está no céu Moisés. Ninguém está no céu agora, porque todo mundo vai ter que passar, dos que já morreram, vão ter que passar pela ressurreição. Guarde isso, anote isso aí no seu caderno. Todos que morreram vão ter que passar pela ressurreição. Bispo Robson está ali, meu amigo, Deus abençoe, Bispo Robson. Querido, não vai ter jeito não. Não tem ninguém no céu. Porque não tem esse negócio de todo. Morreu, vai para o céu, morreu, vai para o céu, morreu, vai para o céu, morreu, vai para o céu. Quer dizer, então o céu vai entrando a prestação, né? Vai entrando devagarinho. Não. Não é assim não. A igreja toda reunida como a noiva do Cordeiro, todas vão entrar no céu, né? Todos juntos vamos entrar no céu como igreja.
de uma hora só, de um momento só, e não vai ter prestação, vai um, depois vai outro, vai outro, vai outro. Eu quero fazer essa live de uma forma bem didática, e eu quero falar bem devagar para você poder entender. Chama teus amigos, vamos esquentar essa conversa, vamos incrementar esse assunto aqui, porque esse assunto ele é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que eu acredito que precede o arrebatamento da igreja. Bom, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu não vou entrar aqui em todo o detalhe do texto de Daniel 12:2, não vou entrar, porque existe aqui uma profundidade aqui, existe aqui algo muito forte que eu revelo para algumas pessoas, mas aqui não vai dar para a gente falar, porque eu preciso de mais tempo para poder esmiuçar um segredo, uma revelação que está em Daniel 12:2, tá? Não vou falar aqui tudo que eu sei sobre esse texto, tudo que eu entendi biblicamente, uma revelação bíblica de Deus sobre esse texto, mas eu quero falar de duas ressurreições primeiro, a ressurreição do justo e a ressurreição dos ímpios. Então, só que a Bíblia diz assim, que isso vai acontecer quando? No final dos tempos, no final dos tempos, tá? Então nós precisamos entender que vai ter duas ressurreições, uma para o justo, outra para o ímpio. O ímpio, quando houver ressurreição para o ímpio, vai para o inferno. Alguém pode falar, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Eu vou provar que o inferno existe e ele é real, e não é aqui na terra não. O inferno é um lugar, geograficamente falando, é um lugar também espiritual e real, tá? Assim como o céu é espiritual, mas é real, o inferno também. E não é o diabo que manda no inferno não, quem manda no inferno é Deus. Quem tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, é Jesus. Não vem com essa conversa de dizer que o diabo está lá com um tridente, com um chifre enorme, esperando os ímpios chegar para ele ficar dando garfada e queimando o povo lá no inferno. Isso não existe. Quem manda no inferno é Deus. Quem criou o inferno foi Deus, para o diabo e seus anjos. O diabo não tem nenhum poder em lugar nenhum. Essa que é a grande verdade. Mas esse não é o assunto. Então, olha como é que eu vou te mostrar que não tem ninguém no céu. Por que eu estou falando isso primeiro? Eu quero falar sobre o arrebatamento. E para eu falar do arrebatamento, eu tenho que esclarecer, porque eu já vi gente boa aí na internet, gente famosa, dizendo que o cristão, quando morre, vai direto para o céu. Eu não sei onde ele tirou essa ideia. O cristão, quando morre, vai direto para o céu. Eu não sei onde ele tirou essa ideia, porque isso não é uma ideia bíblica. Preste atenção. A Cristiane Diniz já entrou lá. Quero mandar um abração para minha ovelha Yolanda. Eu tenho certeza que a Yolanda está assistindo agora. Tá bom, Yolanda? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Cristiane. Deus abençoe essa família. Amém? Graça e paz para vocês. Então, querido, não tem ninguém no céu e também não tem ninguém no inferno. Abra a tua Bíblia e vamos ler João, Evangelho segundo escreveu João. Quem falou isso foi Jesus, não foi ninguém não, hein? Não foi ninguém fora de Jesus não. E se fosse outro também não teria problema, seria uma revelação de Jesus, ok? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas não foi Jesus que falou. Ué, o que tem? Mas está na Bíblia. Não foi Jesus que falou, mas está nas Escrituras. O que tem isso?
Então, olha o que está na palavra de Deus aqui no capítulo 3 de João, Evangelho de João, versículo 13. Preste bem atenção nesse versículo, para depois você não falar que eu não falei, hein? Ó, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Preste bem atenção nesse texto. Ninguém, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Daniel, ninguém, nem Paulo, nem Silas, nem Pedro, nem João, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Jesus já estava dizendo, Jesus não tinha nem voltado para o céu ainda, mas ele já estava dizendo: ninguém subiu ao céu, não existe ninguém agora no céu, somente aquele que desceu do céu. Então quem é que está no céu agora? É só você entender o texto. Jesus, o único que está no céu agora é Jesus. Então Jesus está aguardando o momento adequado, propício, para vir resgatar a sua esposa, para vir resgatar a sua noiva. Então, na verdade, o que eu falo para você? Aproveita e compartilha. Teve a irmã Aluete, acabou de compartilhar, obrigado aí. Compartilhe com teus amigos, esse assunto é muito importante. Então, ninguém subiu ao céu. Então significa que para ir para o céu tem que ter o quê? O arrebatamento da igreja. Deu para entender? O arrebatamento da igreja. Aí você talvez me fale: e o ladrão da cruz? Vou repetir esse assunto só para você poder entender. E o ladrão da cruz, pastor, já não está no céu? Jesus não falou que ele estaria no paraíso? Querido, preste bem atenção no texto. O que Jesus falou para o ladrão, quando ele falou: lembre-te de mim quando entrares no teu reino? E o que Jesus falou para ele? Em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos ver aqui, olha o texto. Em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu ver aqui, para nós falarmos o texto correto. Está no versículo, vamos achar aí, está aqui, capítulo 23 de Lucas, abra aí, Lucas 39 em diante. Um dos criminosos, um dos ladrões que ali estavam pendurados, lançando-lhes insulto, disse: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso, outro ladrão, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma condenação que nós estamos aqui porque merecemos a punição, recebemos a punição dos nossos atos, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A primeira coisa que você tem que entender, algumas significados da língua grega e da língua hebraica e do aramaico. Eu não sei tudo não, só estou dizendo o que eu sei. Deixa eu te falar aqui.
Preste bem atenção, isso aqui é importante, tá? Existe o tempo Cromos e o tempo Kairos. Deixa eu explicar para você o que é Cromos. Cromos é o tempo do homem, Cromos é o relógio, Cromos é o ano, os anos, Cromos é o mês, as épocas, é a contagem humana, o Cromos. E existe o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Você já não viu dizer, lá em Pedro está dizendo que 1000 anos para Deus é como fosse um dia? Para Deus não tem esse negócio de contagem. E quando a pessoa morre, meu amado, a pessoa entra no tempo Kairos. Ele deixa o Cromos e entra no Kairos. O que é o Kairos? É quando acaba a contagem, não existe tempo mais. O tempo do homem, tá? Não existe isso, tá? Então não existe mais o tempo Cromos, agora é o Kairos. Então o ladrão da cruz, quando ressuscitar, igual todo mundo vai ressuscitar, para ele vai ser como se fosse naquele dia, porque para ele o tempo parou. Você me entendeu? Para o ladrão da cruz o tempo parou. Ele não está lá no céu, ou lá no Hades, ou lá não sei onde, contando, quando é que vai ser aquele grande dia, tal, não existe isso. Isso são invencionice escatológica de muita gente. Tem gente que pega a escatologia e fica enfeitando. Eu já vi pregadores bons, não vou falar onde, nem nome, dizendo que Lázaro, quando morreu, lembra de Lázaro, que ficou 4 dias morto? Esse pregador famoso disse que Lázaro morreu e foi direto para o céu. E quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, Jesus gritou: Lázaro! Diz o pregador que aconteceu isso. O Lázaro ouviu lá do céu, e o anjo falou para Lázaro: Lázaro, ele está te chamando lá na terra, vai lá, volta. E o Lázaro falou, diz ele, conjecturando dessa forma o pregador: não, eu não vou não, vou ficar aqui mesmo. Não, aqui que tá bom, não vou não. Mas ele está te chamando, quer dizer, aí Lázaro voltou do céu. Olha a ideia do indivíduo. O Lázaro desceu do céu, entrou no corpo de novo e ressuscitou. Meu irmão, pelo amor de Deus, onde é que as pessoas acham umas coisas dessa, que não tem nada disso escrito na Bíblia? Onde é que a pessoa acha um negócio desse? Eu acho que conjecturar não é problema nenhum, mas não exagera não, pelo amor de Deus. E o problema é que o povo que não conhece a palavra fica eufórico, dão glória a Deus, aleluia, fala em línguas. Então o que a Bíblia diz? Quando Jesus falou hoje, Jesus estava falando de hoje, 24 horas, hoje, naquele mesmo momento, Jesus está falando disso? Claro que não, meu irmão. Jesus está falando de um tempo Kairos, de um tempo de Deus, num tempo onde Deus é que sabe, onde Deus não tem esse negócio de contagem. Na Bíblia a gente fala 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos, mas Deus não tem essa linguagem. É claro que a linguagem bíblica é para que nós possamos entender o que Deus quer dizer, mas não necessariamente literalmente, não de forma literal, mas simbólica. Esse hoje que Jesus falou para o ladrão da cruz é um hoje aonde ele dormiu naquele dia, ele morreu naquele dia e só vai acordar na ressurreição. Ele só vai acordar na ressurreição.
Viu, querido pastor Márcio Rogério, Deus abençoe, querido. Pastora Rosângela, Deus abençoe. Tá bom? Vocês estão assistindo aí, participando, tá, dessa live de hoje que eu prometi. Então, o ladrão da cruz não está no céu, não. Ah, por que não está no céu? Porque ele está aguardando a ressurreição como qualquer pessoa que morreu em Cristo. Então, não existe esse negócio. Lembra do Kairos. É como se, eu imagino, que o ladrão da cruz, ele morreu, parou, a contagem para ele acabou. Inclusive, o ladrão, eu estou falando do ladrão da cruz para fazer você entender, como qualquer morto, como qualquer pessoa que dorme em Cristo. O ladrão da cruz morreu, acabou. Para ele, a mente dele apagou, dormiu, não tem mais sentimento nenhum mais, não tem mais emoção nenhuma, acabou. Não tem mais choro, acabou para ele. Não tem mais alegria, acabou. Morreu, acabou. Quando é que vai voltar as emoções? Quando é que vai voltar? Quando é que ele vai na ressurreição? Então presta atenção nisso. Ninguém que está morto em Cristo está sentindo nada agora. Alguém pergunta: como é que deve estar minha mãe, como é que deve estar meu pai, como é que deve estar minha avó, meu parente que morreu agora? Será que eles estão vendo a gente lá de cima? Não estão nada. Primeiro que eles não estão nem lá em cima, e segundo que a emoção deles acabou. Eles não têm mais sentimento nenhum, porque estão dormindo, estão mortos, aguardando a ressurreição. Pode ser duro para você esse assunto, mas é importante você saber. Porque sabe o que eu acho, meus queridos irmãos? Que as pessoas tratam a escatologia como um conto de fada, como algo emocionante, algo bacana. É uma beleza. Não é o pastor Celso Paulo que entrou agora? Pastor Celso Paulo, meu amigo. As pessoas acham que a escatologia é um conto de fadas. E tem gente que ele acha que Deus deve agir, ou que Deus age de acordo com o sentimento dele próprio. Ele acha que Deus age de acordo com as emoções dele, não como Deus quer agir. Querido, Isaías 55:8 diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Então você não pode pensar que Deus tem que pensar igual a gente. Deus não tem que pensar igual a nós. Deus tem a maneira dele de pensar, de agir, de fazer, e não é como nós. Nós é que temos que andar na cartilha de Deus, e não Deus na nossa. Deu para entender isso aí? Não adianta você ficar com uma mãe e chora assim, pensando: Deus poderia fazer isso, eu queria tanto que fosse assim. Você queria, mas não vai ser do jeito de Deus. Essa que é a grande verdade. Alguém pode me perguntar, porque eu já estou adiantando, porque eu já sei, eu estudo esse assunto há mais de 35 anos, então eu já sei as perguntas que as pessoas me fazem. Alguém pode falar: pastor, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que os sepulcros foram abertos. Alguém já me fez essa pergunta. Os sepulcros foram abertos, e foram vistas, foi vista pessoas que morreram e ressuscitaram naquele dia. Como é que é isso? Eu vou ler para você o texto. Eu vou ler para você o texto. Deixa eu ver aqui. Vamos ler o texto.
sepultamento, quando a Bíblia fala que foram vistas, foram pessoas que tinham morrido, que foram sepultados, tá? Saíram do sepulcro naquela ocasião da morte de Jesus. Assim que Jesus morreu, aconteceu esse fenômeno. Deixa eu ler para você aqui. Sepultamento, tal. Se eu não me engano, é no capítulo 23, claro, no capítulo 23, e no versículo de número 44, deixa eu ver se esse texto aqui, não, nesse versículo não, mas tem um versículo aqui pertinho, quem puder me ajudar aí, está aqui, é porque eu não estou conseguindo recordar aqui, mas está aqui. Foram vistas pessoas entrando na cidade santa, é isso que está dizendo, santos entrando na cidade santa. Quando a Bíblia fala isso, na verdade a cidade santa que a Bíblia se refere, não é o céu, não é o paraíso. Entrando na cidade santa é Jerusalém, porque os sepulcros eram fora da cidade, os sepulcros eram fora da cidade. Então, quando Jesus morreu, assim que ele morreu, os sepulcros, diz a Bíblia, foram abertos. Os sepulcros foram abertos. E quando os sepulcros foram abertos, saíram pessoas, ressuscitaram gente naquele tempo. E aí, alguém viu, ouviram eles entrando na cidade santa. E tem gente que interpreta esse texto como se as pessoas estivessem entrando no céu, mas não é verdade, não está em lugar nenhum isso na Bíblia, até porque está escrito em João 3,13 que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, amém? Então é para você entender. Então você precisa entender o seguinte: não tem ninguém no céu. Quando Jesus morreu, houve um terremoto, houve um barulho, e em pleno meio-dia, tá? Em pleno meio-dia, tá aqui, 44, olha o que a Bíblia fala, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde, tá? O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se do meio ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isto, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o havia seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando. Então houve um terremoto, meio-dia houve trevas, e tem um texto aqui que eu ainda não achei, mas quem puder me ajudar aí, diz que foram vistas pessoas saindo do sepulcro e entrando na cidade santa, mas não quer dizer que eles estavam entrando no céu, não está dizendo nada disso, e não é essa verdade
que a Bíblia fala, ok? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Bom, continuando aqui. Bom, já que não tem ninguém no céu, já que está todo mundo aguardando a ressurreição, nem o ladrão da cruz está no céu, ninguém no céu, nem Pedro, nem João, nem ninguém, nem Paulo, nem ninguém, nem quem morreu agora, um ano atrás, um mês atrás, não tem ninguém no céu agora. Quando a gente fala, fulano está no céu, querido, é força de expressão só, é porque está garantido. Fulano está com Deus, porque está garantida a salvação dele. Ele morreu em Cristo, aí a gente pode dizer, já está no céu, já está com Deus, mas não de forma literal, é só expressão. Nós estamos só falando que a salvação dele já está garantida, não que ele já esteja lá na glória. Deu para entender agora? Eu sei que tem gente que nem participa porque o assunto é polêmico, né? É difícil mesmo. Falar de escatologia não é fácil não. Então, tem assunto que o pessoal pergunta, fala, tal. Mas esse assunto aqui, eu conheço, não é que eu estou dizendo que eu sou bom não, mas eu escrevi um livro sobre final dos tempos. Esse aqui é a primeira edição aqui, ó. Os últimos dias, primeira edição aqui, ó. Primeira edição, tá? Depois nós fizemos mais outra edição, mais outras. Nós vendemos aproximadamente 2.000 livros de escatologia, e já fiz palestra de escatologia para muita gente, para várias igrejas, muitos lugares. Agora presta atenção, eu conheço gente, eu estou editando um livro de um amigo, Sidney Duque. O nome do livro é Filhinhos, é Chegada a Última Hora, de escatologia também. Com muito prazer estou editando da nossa editora um livro do pastor Sidney Duque, tá? Um amigão nosso, e ele vai estar lançando esse livro brevemente pela nossa editora. Então, querido, pouca gente fala desse assunto e se aprofunda, tá? Outro dia eu fui ver um vídeo de um pastor que dizem que é profundo na teologia, na escatologia, e o camarada falou tanta coisa mesmo de escatologia que eu tive que parar de ver. Então, ou a gente mergulha no assunto ou não mergulha. Então, só dando um parênteses aqui, não tem ninguém no céu. Bom, se nós já chegamos a essa conclusão. E como é que as pessoas estão? Como é que os mortos estão? Já que ele não está no céu, será que ele está numa antessala? Numa sala de espera? Tem gente que fala que é estado intermediário, num paraíso, ou num semigozo, ou numa já desfrutando das maravilhas celestiais, por enquanto assim já, e depois aí vem a ressurreição para ele gozar das maravilhas mais completas. Não, querido, a pessoa que morreu há 2000 anos atrás, na ressurreição é como se ele tivesse morrido hoje. Entendeu como é que é? A pessoa que morreu há 2000 anos, 1000 anos, 500 anos, 200 anos, 100 anos, um dia atrás, é como se tiver a ressurreição agora, é como se tivesse sido hoje a morte dele. É como se ele entrasse no túnel do tempo. Ele saiu daqui, pá, entrou lá. Porque para ele nem passou 2000 anos, foi como um abrir e piscar de olhos. Para ele, para nós demorou, que estamos contando. Para ele não tem conta. Eu não sei se eu estou sendo repetitivo, eu só estou querendo dizer para você, quem morre para de contar. Ele entra num portal, existe um portal, simbolicamente falando, claro. É como se ele saísse de um estado para o outro. Ele saiu do Cromos, tá, para o Kairos, rápido, pá, morreu, já está no paraíso para ele. Mas literalmente está? Não, é porque apagou a mente, apagou a lembrança, apagou o sentimento, apagou tudo, e agora ele vai ressuscitar em outra atmosfera.
Está na Bíblia isso, pastor? Eu quero saber agora se o senhor vai me mostrar na Bíblia. Então vamos lá. Eclesiastes, capítulo 5. Vou te mostrar. Olha o que a Bíblia fala. Eclesiastes, capítulo 5. Perdão, capítulo 10, versículo 5. Josué de Carvalho, meu amigo, acabou de entrar ali. Esse homem gosta, hein? Olha o assunto aí, pastor Josué. Josué lá de Búzios, Deus abençoe. Então, como é que estão os mortos agora? Qual é a situação deles? Eles estão conscientes? Eles estão sabendo o que está acontecendo aqui na terra? Eles estão sabendo o que está acontecendo lá no céu? Sabe nada. Por que não sabe? Olha o que está na Bíblia. Capítulo 10, versículo 5. Ok? Eclesiastes, não é o 5, não é o 10, perdão. É o capítulo 9, perdão, hein? Anote aí. Vamos voltar aí. Capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 9, versículo. Como é que estão os mortos, hein, pastor Josué? Pastor Celso Paulo, Bispo Robson, hein? Pastor Márcio Rogério. Pastor Márcio Rogério é uma bênção, já esteve aqui cantando e pregando aqui na nossa igreja. Pastor Josué, como é que estão os mortos? Versículo 5 do capítulo 9 de Eclesiastes diz: pois os vivos sabem que vão morrer. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos não sabem coisa alguma. Ou então você tem que arrancar isso aqui da Bíblia. Ah, fulano está lá intercedendo por nós. Está nada. Como é que deve estar fulano lá no céu? Não está no céu. Eles estão sem lembrança de nada. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Para eles não existe mais recompensa e já não tem mais lembrança de coisa alguma. Versículo 6: para eles o amor, o ódio e a inveja já acabaram, passaram, nunca mais terão parte nela, em nada do que acontece debaixo do sol. Significa que os mortos não têm lembrança, os mortos não sabem de coisa alguma, os mortos estão inconscientes. E outra coisa, não adianta se falar que eu sou defensor do sono da alma, não, que não é nada disso. A gente tem que falar, então tu é defensor da doutrina sono da alma. Não falando nada disso não, só estou dizendo que quem morre está aguardando a ressurreição e não sabe coisa nenhuma. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Olha, caminhando para o versículo de número 10, olha o que diz a Bíblia: tudo que vier na tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, não há indústria, nem sabedoria alguma. Quem morreu não tem conhecimento de absolutamente nada. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já não existe mais. É o que diz a palavra. Nós não podemos questionar o que diz a Bíblia, meu irmão. Então, eu estou falando sobre... Ah, pastor, o assunto não é arrebatamento? É, mas eu tenho que falar que primeiro eu li em Tessalonicenses 4. Não podemos ser ignorantes acerca dos que dormem. Eu estou falando como estão eles. O que está acontecendo com os mortos agora? Como que eles estão nesse exato momento? Qual é a situação deles? Viu como é que é?
Então tem que ter esse entendimento para que possamos entender bem a palavra do Senhor. A Bíblia diz que na sepultura ninguém louva o Senhor. Na sepultura não existe louvor, não existe adoração. Todo mundo que morreu, acabou. Estou falando que acabou porque não tem mais jeito não. Acabou, se morreu em Cristo tem jeito sim. Eu estou dizendo o seguinte: tudo que vier na tua mão para fazer, meu irmão, faça agora, porque depois que morrer não tem mais jeito. É isso que eu estou tentando te falar. A Eliane Silva Pedrosa entrou aqui, Deus abençoe a Eliane, entendeu? Então nós não podemos pensar que a pessoa morreu e está louvando a Deus em algum lugar. Não está. Acabou o louvor, acabou a adoração, acabou cântico, acabou, não tem mais, porque agora a pessoa, ela está entregue à morte. Não existe mais sabedoria, não existe mais conhecimento, não existe mais louvor, não existe mais adoração, enquanto a pessoa estiver morta. Quando é que vai ter louvor? Quando ressuscitar. Quando ressuscitar, aí vai ter louvor. Aí sim vai ter adoração. Mas fora isso, não vai ter louvor, não vai ter adoração, não vai ter cântico. É isso que eu quero te falar. Deixa eu te mostrar aqui no meu livro algo importante que eu falo sobre essa questão da morte. Algumas pessoas chamam isso de estado intermediário entre a morte, entre a ressurreição e a morte, tá? Chamam de estado intermediário. Tá? Mas isso é muito importante eu falar para você. Bom, deu para entender? Esse assunto aqui é aquele tipo de assunto, de assunto que você não vai ouvir em qualquer lugar. Não estou falando isso por causa de mim, não. É apesar de mim. Eu posso cometer erros, e eu acho que eu cometo muitos erros. E eu acho que também não sei tudo, eu tenho que estudar muito, eu tenho que ler muito, eu tenho que estudar muito, cada dia que eu leio, cada dia que eu aprendo, cada dia que eu estudo, eu descubro que eu não sei nada. Essa que é a grande realidade. Mas o que eu quero te falar é que antes da morte, antes da ressurreição, os mortos, quando a Bíblia fala, os mortos ressuscitarão primeiro, tá? Os mortos ressuscitarão primeiro, para encontrar o Senhor nos ares, essa que é a grande verdade, tá? Agora, eu quero entrar no outro assunto aqui, porque eu não tenho como falar do arrebatamento ainda, que eu vou entrar nesse assunto, no arrebatamento da igreja, no rapto da igreja, mas nós estamos falando ainda da questão dos mortos. Com que corpo? Agora é a parte mais polêmica dessa live. Com que corpo os mortos virão? Que corpo nós vamos vir? Os mortos, né, que estão mortos, quando saírem do sepulcro, vão sair com que corpo? O corpo físico ou um corpo espiritual? A maioria das pessoas acreditam, preste bem atenção no que eu vou te falar, a maioria das pessoas acreditam que quando a pessoa sair desse corpo, quando acontecer a ressurreição, o corpo vai desaparecer
o corpo da pessoa vai sumir. O arrebatamento da igreja, as pessoas entendem que é com o corpo e tudo. O corpo vai sumir, desaparecer. Já viu vídeos, né, de ressurreição assim, ensinando? Eu já vi vídeos mostrando a ressurreição, que o pessoal está na igreja e acontece o arrebatamento e some, só fica a roupa das pessoas no banco da igreja e os outros ficam olhando, cadê fulano, estava aqui. E eu não sei se você já viu ou já ouviu um áudio chamado A Última Trombeta. Eu ouvi muito isso quando eu era criança. A minha avó tinha isso, minha avó Geralda tinha a Última Trombeta. Era um LP enorme, aquele LP, e ela botava na rádio vitrola dela, assustava os vizinhos, todo mundo ficava apavorado com a Última Trombeta. A Última Trombeta era um áudio de um pastor americano, que ele disse que teve uma revelação sobre o arrebatamento. E aí no áudio, na narração, ele aparece dizendo que as pessoas vão desaparecer, vão sumir. Eu não estou querendo colocar dúvida no teu coração, eu só estou querendo dizer que você deve estudar mais esse assunto. Mas de acordo com o que eu estudo na Bíblia, o arrebatamento será no espírito, o arrebatamento não será no corpo. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque eu estou dizendo, com base na própria palavra. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Está na Bíblia. Se você ler o texto, você vai ver. Eclesiastes, o pó volte ao pó. Será que só o corpo do crente é que vai para o céu? Então nós somos privilegiados, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz o texto: o pó volte ao pó, de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu. Deu para entender agora? Então o nosso corpo veio da onde? Nosso corpo veio da onde? Veio do pó? E para onde que o nosso corpo vai? O pó. Não tem outra saída, é verdade. Ou você acha que o teu corpo vai para o céu igual o de Jesus? De Jesus foi para o céu. Claro que de Jesus é diferente do nosso. Por que Jesus é diferente do nosso? Está na Bíblia. Vou te mostrar. João capítulo 3. Jesus, o corpo dele foi para o céu. Ele ressuscitou corporalmente, porque o corpo dele, porque a criação dele, do corpo dele, foi por obra e graça do Espírito Santo, sem relacionamento sexual. Pastor, é verdade? Claro que sim. Ou você não estuda a Bíblia? Está lá. O corpo de Jesus é diferente do nosso. O dele vai voltar para o céu. Por quê? Porque ele veio do céu. E o nosso vai voltar para onde? Para a terra. Porque veio da terra. João capítulo 3, versículo 34. João capítulo 3, versículo 34. Diz o texto: pois aquele que Deus enviou, 31, capítulo 3, versículo 31, vamos voltar aqui, capítulo 3, João capítulo 3, versículo 31, diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra.
aquele que vem dos céus está acima de todos. O fato de Jesus ter ido para o céu com o corpo e tudo, não quer dizer que o nosso também vai. Por que o corpo de Jesus foi para o céu? Porque ele veio de cima, está na Bíblia. E o nosso veio da terra, por isso que vai para a terra. Então, na ressurreição, quando Jesus ressuscitar os mortos, o que vai sair do sepulcro não será um monte de corpos. O que vai sair do sepulcro não vai ser um monte de corpo, não vai ser. Quando Jesus arrebatar a igreja, não vai subir um monte de corpo, vai ficar os corpos. Ou você acha que quando a Bíblia diz sepulcros vão se abrir, é porque os corpos vão aparecer tudo? Querido, tem corpos que nem existem mais, já virou lama, já virou pó há muito tempo, já não existe nem vestígio dessa pessoa. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Pelo amor de Deus, vamos pensar, carne e sangue não herdam o reino de Deus. O nosso corpo não é para o céu, o nosso corpo foi feito para a terra. O nosso espírito vem de Deus, aí vai voltar para Deus, mas o nosso corpo vai ficar aqui na terra. Carne e sangue não é do reino de Deus, vou te falar aqui. Por isso que quando a gente vai falar de arrebatamento da igreja, nós temos que nos aprofundar em coisas como essas. Então, Jesus foi para o céu, com o corpo e tudo. Ele não ressuscitou em espírito, porque foram vistos, todo mundo viu o corpo dele, nunca mais ninguém achou o corpo de Jesus, porque ele foi para o céu, porque ele veio do céu. O nosso foi feito da terra, e por isso nós vamos para a terra. Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus. Então, isso que significa que tanto faz ímpio como crente, todos vão ter que morrer ou ser arrebatado, mas a natureza vai ter que voltar para a natureza. O que é natural vai ter que voltar para o natural. O que é carnal vai ter que voltar para aquilo que é carnal. E o que é espiritual vai para onde é espiritual. Amém ou não amém? Deu para entender isso aí, querido? É muito importante isso que eu estou dizendo. Se você quiser comentar, falar, aliás, eu quero pedir você agora para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível. É importante que você entenda esse assunto. Eu vou depois, talvez hoje, colocar no YouTube. Nós vamos botar essa live, essa mensagem no YouTube. Eu tenho outras mensagens lá sobre ressurreição, você pode ver. Pastor Paulo César Oliveira no YouTube, sobre ressurreição dos mortos, sobre arrebatamento da igreja. Eu tenho, mas essa aqui, ela está sendo especial, porque nós estamos vivendo um tempo que precisamos começar esse assunto. Ok? Agora presta atenção, para a gente já chegar já na conclusão do que eu estou falando. Se você ler carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo faz uma narrativa de 58 versículos só sobre ressurreição. 58 versículos. Quem ainda não teve paciência de ler 1 Coríntios capítulo 15, é importante que você tenha paciência para ler. Capítulo 15, dá uma olhadinha lá.
Eu não estou falando do que eu acho, é coisa da minha ideia, coisa do meu pensamento, eu estou falando do que está na Bíblia. No capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vem fazendo uma narrativa sobre ressurreição. Do capítulo 15, do versículo 1, ele fala da ressurreição. E a partir do versículo 12, ele entra profundamente no assunto. Do versículo 1 até o 11, ele faz uma introdução sobre a ressurreição de Cristo. E do capítulo 12 até o 58, ele fala da ressurreição dos mortos. Diz a Bíblia assim, vamos supor, o versículo 12 diz: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não há ou que não existe ressurreição dos mortos? Só que as pessoas têm que entender que tem a ressurreição dos mortos, que eu estou dizendo que tem, só que não é igual de Cristo. Versículo de número 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Versículo 15: mas que isto seremos considerados falsa testemunha de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo entre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que você tem, e ainda estão em seus pecados. E ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. E se você for caminhando, você vai ver. Por exemplo, olha o que diz o texto. Vamos ler do 31 agora para a gente adiantar aqui. Diz o texto: todos os dias enfrentamos a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isto, se os mortos não ressuscitam. Paulo está falando sobre, ele lutou a favor da igreja, e se não tiver ressurreição, que vantagem ele ter lutado? Versículo 33: não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. E ele vai dizendo no 35, que tipo de corpo é que vai ser a ressurreição. Olha o 35, capítulo 15, 35. Olha que tipo de corpo que vai ser a ressurreição. Está com paciência aí para me ouvir? Então vamos lá. 15, 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Olha, essa é a pergunta que todo mundo faz. Com que espécie de corpo virão? Que corpo vai sair da sepultura? Qual é o corpo que vai sair de lá? 36. Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. O que significa? Quando a
gente é sepultado, quando o morto é sepultada ali uma semente. Versículo 38. Mas Deus lhes dá um corpo como determinou. Quer dizer, a pessoa ressuscita no corpo carnal. E na ressurreição vai ser um corpo que Deus determinar. Então preste bem atenção. E cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma carne. Homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra espécie, as aves outra, os peixes outra. Agora presta atenção no versículo 40. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor do corpo celeste é um, e dos corpos terrestres são outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Agora preste atenção no versículo 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscitará imperecível. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Deu para entender agora? Então o que vai sair do sepulcro? Um corpo espiritual e não um corpo humano. Não um corpo carnal, mas um corpo espiritual. Porque se você fosse pensar, pensa bem comigo aqui, raciocina comigo. Gente que morreu há 50, 100 anos atrás, ele tem corpo para ressuscitar? Ele tem algum corpo lá? Existe algum corpo dele? Acabou tudo. O que vai sair do sepulcro? O que vai ser ressuscitado? O espírito. Porque o espírito não morre. O espírito é eterno. É isso que vai sair do corpo. Ok? Deu para me entender agora? Ó, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Então, o que veio antes? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Significa que nós, como seres humanos, temos a natureza humana, somos da terra e temos a semelhança de Adão, e o nosso corpo é terreno e vai para o pó. Os que são dos céus, o homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. O que isso quer dizer? Que quando Jesus voltar, quando acontecer a ressurreição, o que ele vai ressuscitar vai ser o homem espiritual e não o homem terreno, não o homem carnal. Tá? Então isso aqui é muito importante. E para fechar isso aqui, porque eu creio que não vai dar nem tempo da gente conseguir terminar, e eu vou ter que continuar sobre o arrebatamento da igreja, tá? Eu quero ler um texto com você muito incrível, um texto fenomenal. Eu quero levar você a uma compreensão de um texto tão sério, tão importante,
em relação à ressurreição do corpo. Abra comigo a tua Bíblia, Lucas 17, a partir do versículo 20. Em Lucas 17, 20, Jesus conta, ele fala da vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus nada mais é do que o arrebatamento da igreja. Então ele diz o seguinte, versículo 20 em diante: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Em primeiro lugar, a gente tem que entender isso. Não vem de modo visível. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus já está entre vós. Depois disse a seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão vocês: lá está, ou aqui está. Não se apresse em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou então até a outra extremidade do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito, tal. Ok? Vamos caminhar. No versículo 26, Jesus fala o seguinte: assim como no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Acontecerá a mesma coisa no dia do filho de Ló. Aconteceu, a mesma coisa no dia de Ló. O povo estava comendo, bebendo, casando-se, vendendo, plantando, construindo. Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e o destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia do Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por causa de alguma coisa. Lembre-se da mulher de Ló: quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, preservará. Eu lhe digo, naquela noite, duas estarão numa cama, uma será tirada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão, preste atenção nisso, duas mulheres estarão no moinho, juntas, uma será tirada e a outra será deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Responderam eles. E ele respondeu: onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Na vinda súbita de Jesus, no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos, os corpos vão permanecer na terra. Para mim, vai ser o pior momento da história da humanidade. Eu acredito que vai ser o pior momento da história da humanidade. Por quê? Porque os corpos dos crentes, dos cristãos, todos vão ficar.
porque aonde estiver o cadáver se ajuntaram as aves. Baseado em que Paulo escreveu, baseado em que Jesus disse, baseado em que na Bíblia está, essa é a minha posição sobre a ressurreição. Jesus e sobre arrebatamento. Jesus está chegando para arrebatar a tua igreja e nós temos que estar preparados. Agora, se você acredita que Jesus vai ressuscitar, ou seja, que os corpos vão sair de lá, o corpo de verdade, né? Ou não espiritual, ou se você acredita que no arrebatamento os corpos vão subir, não tem problema você acreditar nisso, não tem problema. Para mim e para a Bíblia não faz questão que você acredite nisso. Eu quero que você acredite na volta de Jesus. Eu quero que você acredite que Jesus está voltando. Eu quero que você acredite no arrebatamento da igreja. Isso é o que você tem que acreditar. O resto não tem problema. Isso que eu quero chegar nesse ponto. Amém? E depois, no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo como será a nossa vida no céu, como será nas mansões celestiais. Vou falar sobre a boda do Cordeiro, sobre o tribunal de Cristo e sobre a nossa vida na eternidade. Esse vídeo de hoje foi para mostrar para você que vai haver uma ressurreição, vai haver um arrebatamento, mas nós temos que conhecer esses pormenores do arrebatamento, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida. Eu queria lembrar você que nós temos um carnezinho de mantenedor. Se você quer ser patrocinador, mantenedor dessa obra, eu peço a você que me ajude. É um carnê onde você vai poder depositar um valor. Eu sempre esqueço, mas eu vou tirar uma foto aqui e vou botar aqui no comentário, amém? Para você. Aí você vai poder anotar direitinho e vai poder, de casa mesmo, ou da lotérica, ou de outra forma, fazer um depósito, ou então mandar para nós uma oferta de amor, para que essa obra possa continuar. Eu estou aqui empenhado em levar o melhor de Deus para a sua vida, e quero que você ore por mim e peça a sua oração, para que Deus continue me guardando e me abençoando poderosamente. Amém? Estaremos orando, claro, para que Deus sare essa nação, como todos os países. Foi decretado que as igrejas podem funcionar, mas pode ficarem abertas, mas não tendo culto, aglomeração de pessoas por enquanto, e nós vamos manter até segunda ordem esse padrão. Eu peço só você que continue orando pela igreja do Brasil, a igreja do mundo, a noiva do Cordeiro. Nós estamos enfrentando momentos de aprendizados, para que nós possamos aprender mais com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. E domingo nós vamos estar juntos aqui pela manhã, pela internet e também no culto à noite, tá bom? De repente, eu não sei, terá uma live amanhã, não sei, mas se eu tiver, eu aviso para você, tá bom? Que o Espírito Santo fale no teu coração, que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Graça e paz, até o próximo vídeo.